Fala pessoal, tudo bom? Sou o professor Douglas Franco e hoje aqui no canal você vai ver um assunto muito importante que todo gerente de projetos ou gerente funcional deve saber lidar, porque isso impacta muito o ambiente de projetos e sobretudo as pessoas. Confere agora no nosso canal. A primeira coisa que a gente deve saber que nem tudo é um mar de rosas. No ambiente de projetos, é muito comum, no ambiente corporativo na verdade, é muito comum a gente ter notícias ruins. A gente recebe notícias ruins, às vezes tem que dar essas notícias ruins. E por que isso acontece? Como nós não temos domínio de tudo, nem tudo sai como a gente gostaria. E aí a gente é refém, fica refém de situações que às vezes não são tão legais. E acaba que a gente tem que comunicar isso de alguma forma. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que dar notícias ruins é inevitável. A gente vai ter que passar por alguns momentos de repassar informações que não são boas, não são legais, gera algum tipo de desconforto, mas isso faz parte da nossa atividade. Um outro ponto é o seguinte, é complicado dar e receber más notícias. A gente vai ter que comunicar coisas ruins, né? A gente vai listar agora quais são elas e é ruim também passar essas informações. Fica uma situação desgastante, tanto com o gerente de projetos, quanto para a pessoa que vai receber essas informações. E que tipo de informação pode ser essa? Existe uma série de informações. O projeto foi cancelado, o cliente simplesmente cancelou o projeto, a equipe vai ter que ser desmobilizada ou de alguma forma desligada do projeto, da empresa. Né? O trabalho não é mais necessário, isso acontece às vezes quando a gente está evoluindo com o cronograma e a gente identifica a melhor forma de fazer uma atividade ou identifica pessoas mais competentes do que outras e isso a gente tem que comunicar com às vezes membros da equipe do projeto que não vão ser mais responsáveis por alguma ou outra atividade. Isso gera um certo desagrado, porque às vezes as pessoas recebem por hora, quanto mais atividades, mais horas. Mais horas, melhor o salário. Mas, ao decorrer da evolução do projeto, é comum que a gente reorganize o cronograma, reorganize as funções, as pessoas envolvidas. Em algum momento, uma pessoa que estava alocada numa atividade passa a não ser mais alocada. E a gente vai ter que comunicar isso com ela. Outro ponto importante, fechamento da empresa. Acontece. A equipe, às vezes a empresa fale, entra num processo falimentar ou num processo de insolvência e não tem simplesmente dinheiro para continuar com o projeto. Não estou falando que é a mesma coisa de projeto cancelado, porque no projeto cancelado, às vezes as pessoas voltam para os seus departamentos, sobretudo se a empresa é uma matriz, uma empresa matricial, onde nós temos as áreas funcionais e quando o projeto acaba ou encerrado, as pessoas voltam para as suas unidades. Em alguns casos, o fechamento da empresa repercute instantaneamente no fechamento do projeto, cancela o projeto e as pessoas têm que ser, às vezes nem recebe a rescisão. E isso é um tipo de situação que a gente tem que comunicar. Baixo desempenho individual. O projeto ele é feito por pessoas. Essas pessoas têm performances diferentes, né? Então, uma ou outra pode ter um desempenho aquém daquele esperado e a gente tem que comunicar esse desempenho com o objetivo de melhorar essa competência e melhorar também as entregas do projeto. Outro ponto, às vezes o treinamento é cancelado, né? Às vezes a pessoa pede um tipo de capacitação, às vezes não tem orçamento, ou às vezes a gente teve que cancelar, a alta gestão cancelou o treinamento porque não tem dinheiro suficiente. Isso é um tipo de notícia ruim que a gente tem que passar. Transferência é um tipo de informação também que a gente tem que comunicar para um ou outro membro da equipe do projeto que também às vezes tem dificuldade de receber esse tipo de situação, né, de informação. Às vezes a pessoa simplesmente, olha, você vai ser transferido para uma outra unidade ou para outro projeto e simplesmente aconteceu. O gerente do projeto não foi consultado, simplesmente veio uma ordem de cima e você tem que cumprir, né? Outro ponto é redução de benefício. Pode ocorrer por conta de uma situação contratual ou de uma situação de contingenciamento financeiro, a gente tem que refazer o pacote de benefícios dos membros do projeto, diminuir alguns tipos de verbas adicionais, né? E a gente tem que tomar cuidado como fazer esse movimento, porque às vezes existem repercussões trabalhistas, mas é um tipo de informação que a gente tem que lidar, porque nem sempre os recursos estão disponíveis.
Férias negadas, esse é um tipo de problema de notícia que é horrível dar. Né? Às vezes tem um membro precisa tirar férias, mas num momento de atividade crítica, né? Todo mundo sabe que atividade crítica é aquela atividade que não tem folga e que se houver atraso, atrasa o projeto. Então, às vezes a pessoa pede férias exatamente nesse momento. E o gerente, enquanto líder, ele tem que saber dosar a questão de recursos e férias. E quando a gente tem uma férias cancelada, há uma ruptura, uma quebra de expectativa tão grande que às vezes até o ambiente do projeto começa a ser impactado. O ânimo das pessoas, motivação, o relacionamento entre equipes, e isso fica muito ruim. Demissão de um membro da equipe do projeto. Às vezes uma pessoa muito boa, aquele cara, gente boa, legal, conversa com todo mundo, mas a performance é ruim e ela está de forma reiterada abaixo da expectativa. Você tem que às vezes desligar a pessoa porque você está perdendo dinheiro. Às vezes você tenta, treina, capacita, mas em alguma medida o funil é o quê? Demissão. Esse é um tipo também de informação que a gente tem que passar para a equipe, a gente tem que tomar esse cuidado. E aí o seguinte, considerando todo esse rol de situações que impõem ao gerente, ou gerente de projetos, ou gerente funcional, passar para a equipe uma informação que não é legal, a gente tem que tomar alguns cuidados, que são o quê? Como eu gostaria de receber essa informação? A gente tem que, de fato, fazer um exercício de empatia, não ser frio. As pessoas recebem informações, cada um tem o seu estilo, e cada um recebe informação e comunica emocionalmente com ela de uma forma e com outra, né, de uma outra forma. A gente precisa fazer esse exercício porque às vezes a gente fica muito frio, passa uma notícia ruim de forma bem sem considerar o outro, e isso fica péssimo para o ambiente do projeto. Outro ponto, há políticas específicas. O RH das organizações tem normas, regulamento, legislação específica para tratar de alguns temas. Então a gente precisa, enquanto gerente, apossar dessa informação para a gente respeitar aquilo que a empresa quer como regra. E é muito comum, às vezes no ambiente de projetos, a gente não tomar, às vezes, alguns cuidados e acabar incorrendo em algumas fragilidades. Isso repercute fortemente no ambiente e repercute ainda em uma fragilidade que pode resultar em processos administrativos, processos trabalhistas e, por fim, demissão. Então, dois elementos, fatores que a gente tem que tomar cuidado para a gente passar essas informações que às vezes não são legais, são notícias ruins. E aí, existem algumas técnicas, existem algumas coisas que a gente pode pensar e devemos pensar antes de passar uma notícia ruim. Quais são elas, né? Maneira de dar notícia ruim. Pessoalmente, aquele é um tipo de informação que expõe o funcionário. Vamos tomar cuidado para não incorrer numa situação de assédio, uma situação de processo administrativo. Então vamos comunicar pessoalmente, chama ele para uma reunião, chama ele para um bate-papo pessoal e a gente comunica às vezes a determinada informação. Reunião é um tipo de informação que é melhor passar ela de forma colegiada, fazer uma reunião com toda a equipe do projeto. Também a gente precisa fazer esse juízo de valor, qual que é o melhor formato. Terceiro, será que não é um tipo de notícia que a gente pode dar no almoço? Uma coisa um pouco menos complexa, mais informal, e a gente pode tratar isso com o empregado de forma um pouco mais amistosa, amigável, mais relacional. Outro ponto, a questão da gente combinar. Nós podemos ter algumas informações que são tratadas ou um anúncio mesmo, oficial, vamos fazer uma reunião, um e-mail formal comunicando, ou ainda um a um. Eu vou comunicar aquela situação de demissão, por exemplo, de um empregado, para cada membro da equipe do projeto. O gerente de projetos ele deve fazer esse juízo de valor, qual que é o melhor formato para dar esse tipo de notícia, né? Ou esses tipos, né, de situações. E aí, algumas dicas que você pode considerar. Número 1, siga as regras do RH. Não desconsidere as disposições, as recomendações e as recomendações que o RH tem, porque isso representa fragilidade no processo e você pode ser punido assim, inevitavelmente. Sinceridade. As pessoas observam muito a questão da sinceridade no repasse da informação. Seja honesto com aquilo que está sendo feito, o que foi feito, mas não deu certo. E se o gerente ele passa a informação, por exemplo, uma transferência, sem o mínimo se comprometer com a pessoa, passa uma mensagem de descrédito, de descomprometimento com o ser humano que está na sua equipe. Outro ponto, notícias boas primeiro. Dê notícias boas, mas não apenas dê notícias boas e daqui a pouco já vem com a enxurrada de notícia ruim.
Invista na notícia boa. Olha, o caso de feedback é um exemplo. Fortalece, trabalha bastante a questão das competências que ele manifestou, que ele tem, resultados que foram bons. E aí no final você vai dosar, trabalhar pontualmente questões que às vezes precisam ser melhoradas, questões que déficit de competências que a pessoa ainda não manifestou. Um outro ponto, pessoal, dê a chance de resposta. As pessoas às vezes elas são comunicadas de alguma informação, mas aquilo causa imediatamente um sentimento ruim. Permita com que elas verbalizem o que elas estão sentindo, o que elas não concordam, o que elas concordam e etc. Por quê? Às vezes a gente dá uma negativa ou traz uma informação ruim para a pessoa e simplesmente a comunica. Não dá a chance dela verbalizar o que ela está sentindo. Isso é um descomprometimento. Então, assim, o gerente de projetos, quando ele passa determinadas informações que são ruins para a pessoa, como por exemplo a redução de benefício, umas férias canceladas, é importante ele justificar por que aquela pretensão da pessoa não foi atendida. O pior é quando a gente recebe a notícia ruim sem qualquer justificativa. E o gerente ele tem a obrigação de manifestar para o seu liderado o que foi considerado para chegar naquela decisão. Quando não tem qualquer informação, o que ocorre? Falta de transparência. E isso repercute muito no relacionamento do gerente com a sua equipe. Dar notícias ruins é comum, é natural. Agora, quando você dá notícias ruins sem justificar para as pessoas por que aquela situação se configurou, é pior, né? Mostra falta de amadurecimento, mostra falta de comprometimento, e o gerente de projetos ele tem o dever de proteger a equipe, criar um ambiente que as pessoas sintam à vontade para gerar resultado e etc. E aí nós temos o que? Encaminhe as considerações das pessoas. Às vezes a gente dá uma notícia ruim e as pessoas às vezes aproveitam para poder fazer uma crítica construtiva. Quando o gerente ele simplesmente ignora as informações que um liderado passa, ele somente ratifica que ele é despreparado e descomprometido com as pessoas que estão trabalhando com ele. Ou seja, ele não considera o ser humano, ele considera apenas o recurso. Isso é muito ruim porque as pessoas sentem isso. Uma das coisas que eu tenho falado bastante com equipe, com alunos, é que o gerente de projetos, independente se ele é daquele que lidera, tem paixão por servir, tem aquele cara que adota todos os pensamentos de liderança para poder fazer com que a equipe flua, nada mais é importante do que o comportamento que ele passa para a equipe, porque a equipe observa o comportamento dele. E para você ser uma pessoa sincera, que passa as informações e as pessoas têm confiança, você tem que manifestar esse comportamento diariamente, comprometendo com o bem-estar das pessoas, da equipe, tendo paixão por satisfazer e fazer com que as pessoas tenham interesse pelo projeto. Isso vai sendo manifestado diariamente. Se o gerente ali só está correndo atrás dos problemas, resolvendo, apagando incêndio, ele não trata pessoas. Se ele não trata pessoas, quando ele passa informação ruim, ele só está criando um ambiente propício para evasão, para o desligamento e para um relacionamento terrível com a equipe. Pense nisso. Um abraço.